De volta com o último bloco de TV Gaspar no Esporte, agora falando de futebol. Leandro Martins, da Federação Catarinense de Futebol, nessa tarde do dia 12 de novembro, aí, divulgou a tabela do Campeonato Catarinense. Eu tenho aqui em minhas mãos a primeira rodada, Leandro. Joinville e Chapecoense no próximo dia 20 de janeiro, com todos os jogos marcados para as 5 horas da tarde. Joinville e Chapecoense, Guarani e Figueirense, Juventus e Metropolitano, Criciúma e Camboriú e Avaí Atlético de Ibirama são os jogos aí, os 5 jogos dessa primeira rodada. Guarani voltando à elite do futebol catarinense, assim como o Juventus, o moleque travesso de Jaraguá do Sul, que enfrenta o Metropolitano, e o Guarani faz o clássico com o Figueirense, Leandro. O Guarani de Palhoça tem um estádio bem agradável, já estive várias vezes em Palhoça, né, acompanhando os treinamentos das escolinhas, e o Juventus vem há algum tempo tentando voltar à elite do futebol catarinense. Agora, uma coisa não dá para entender, né? Eu não consegui entender ainda em 2 anos morando em Santa Catarina. 10 clubes disputando a primeira divisão é muito pouco. É muito pouco. O campeonato ele fica muito chato. A federação teria que aumentar assim para 12 clubes. Eu acho que ficaria de um tamanho bem bacana para um campeonato. Nosso estado não é tão pequeno assim. Santa Catarina tem 400 e poucos municípios, né? É inadmissível que 10 equipes disputem a primeira divisão. É verdade. E você observa, Leandro Martins, o Chapecoense fica isolada lá no oeste de Santa Catarina. Se você abre aí mais 2 clubes, certamente abre aí uma chance para Joaçaba, para próprio Xanxerê, enfim, outras equipes aí estarem participando também, para a Chapecoense não ficar tão isolada, né? É verdade. A Chapecoense, que é uma equipe que está na Série C, Série B, aliás, do Campeonato Brasileiro, com louvor conseguiu chegar lá. Agora, uma coisa é certa, né? Os empresários que abandonaram a Chapecoense, né, por causa de problemas, eles vão retornar. Porque agora a Chapecoense está praticamente na elite do futebol brasileiro, entre os 40 melhores, e merece de fato, porque em Chapecó tem uma torcida apaixonada que realmente torce pela Chapecoense. Pois é, Campeonato Brasileiro então, vamos falar das 3 séries, vamos começar pela Chapecoense. Alguns fatos eles começam a se concretizarem, Leandro Martins. Algumas situações, por exemplo, primeira situação, Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro, isso é uma realidade. Segundo fato, que começa a ser realizado, o Criciúma depende apenas de 1 ponto em 2 jogos para ir para a elite da Série A. Terceiro fato, o Palmeiras ainda não caiu, mas está prestes a cair para a Série B. E o Figueirense confirmou também a sua volta para a Série B. Joinville não deu totalmente adeus à chance de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Algumas coisas estão se concretizando, que falta realmente concretizar é a queda do Palmeiras apenas. São 6 pontos apenas para serem disputados pelo Joinville na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho remotas as chances da equipe do norte do estado de chegar lá. Questão do Criciúma é calma, serenidade e fazer o resultado em casa, coisa que está difícil diante do torcedor no Heriberto Rios. Essa é a situação. E falando do Palmeiras, o Palmeiras está vivendo uma grande crise técnica. É o pior Palmeiras de todos os tempos. Pois é, e vai acompanhar o Palmeiras, provavelmente o Figueirense, aí que nós estamos observando aí os melhores momentos de Figueirense Esporte. Aí o gol do Júlio Carlos, que fazia muito tempo... Júlio César Carlos é o meu colega de trabalho. O Júlio César, que há muito tempo não fazia um golzinho e acabou anotando contra o Sport, mas não foi o suficiente. O Júlio César depois ele deu uma entrevista emocionada no final do jogo, dizendo que ele joga mal, joga bem, mas está sempre jogando, que nunca se omitiu, nunca se escondeu, e isso é verdade. Mas a administração do Figueira foi uma péssima administração e cair para a Série B foi pouco, né? E o Bragantino, e o Joinville, hein, que conseguiu perder para o Bragantino na última sexta-feira, também mereceu também permanecer na Série B, Leandro Martins. Mereceu, mas a ideia do Joinville era ficar na Série B. Não tinha a ideia de chegar na Série A. Vontade todo mundo tem, mas eles sabiam das condições, da dificuldade da disputa dessa competição. Acho que o Joinville até fez um belo trabalho. E o Avaí todo problemático financeiramente, com problemas de relacionamento entre atletas, diretoria. Depois que o Argel resolveu colocar aí alguns garotos da base, o Avaí não perdeu mais. O Avaí não perdeu mais, mas o Argel e o presidente Zunino, né, óleo e água. Um não aceita o outro. Quer dizer, o Argel já está fora dos planos da equipe do Avaí, mas ele colocou bons jogadores em campo. E aí a gente vê imagens de América 1, Criciúma 4, que aconteceu no último sábado. Aí o primeiro
Gol da equipe do Criciúma. É o Nirley. Foi o Dirley. Dirley marcou o primeiro, aí mais um cruzamento na área do América e daí apareceu o oportunista Zé Carlos para fazer 2-1. Zé Carlos fez 2-1. Aí houve aí o Criciúma fez 2-0, veio para o segundo tempo e acabou levando um gol da equipe do América, que parecia que ia dar uma engrossada no caldo, mas aí foi lá na frente, fez mais o terceiro e o quarto gol e acabou decretando aí a vitória do Criciúma lá em Natal. Não, nem foi em Natal esse jogo, foi nos arredores da capital. E fica um ponto aí, tem um grande clássico contra o Atlético Paranaense que vai lotar de novo o Heriberto Wilson, né, Leandro? Meu desejo seria estar no próximo sábado lá no Heriberto Wilson, lotado, com aquela torcida excepcional do Criciúma. Mas eu tenho até medo de sair daqui até lá e o Criciúma fazer feio de novo. Essa é a situação. Eu estou preocupado, já, sinceramente. Mas o Paulo Comelli fez algumas mudanças que acabou dando certo. Principalmente com a entrada do Lins lá pelo lado direito, encostando no Zé Carlos. Dessa vez ele acertou, Leandro Martins. Dessa vez ele conseguiu fazer com que a equipe chegasse na frente com qualidade e acabou acontecendo. Obviamente que o América também não aspira mais nada na competição e acabou sendo também uma presa um pouco tão fácil, né? O Lins ele já teve uma passagem pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, não foi muito utilizado no Grêmio, mas não é um mau jogador, não. Não se trata do mau jogador, ele só não jogou em clube de grande expressão e por isso o Grêmio acabou dispensando. O Zé Carlos fazia falta no time, entrou e resolveu. Agora, o Luca é o jogador, é o principal jogador da equipe do Criciúma nessa Série B e o Luca só volta, Deus sabe quando. É verdade. E o Fluminense campeão, você já comentou, Leandro Martins, eu acho que é a melhor equipe do Brasil, é o que tem melhor plantel, é uma equipe que tem um bom treinador, não é um ótimo treinador, mas é um bom treinador. Conseguiu montar uma estrutura, um trabalho de aproximadamente 2 anos que lhe coube novamente mais um título brasileiro. Olha, Jair, eu vou discordar de você em relação ao treinador. Eu confesso para você que eu também não sou fã do Abel Braga, não, mas ele conseguiu montar um grupo interessante, né, Leandro Martins? Eu admiro o Abel Braga pela pessoa que ele é, porque eu conheço o Abel Braga pessoalmente, eu sei como é o Abel no dia a dia, o seu trabalho, é um homem resignado, né, busca sempre a melhor formação. O Abel me deu uma das maiores alegrias da minha vida. Então, Abel, parabéns. O Abel foi campeão da América e campeão do mundo com o Internacional. E o Abel montou uma equipe com 2 jogadores da base do Internacional. Edinho, que melhorou bastante, o Edinho, e também o Rafael Sobis, que ficou naquela, titular um dia, no banco no outro, mas o Sobis acabou se firmando e fazendo uma bela dupla juntamente com o Fred. É verdade, e aí a gente vê então os melhores momentos do jogo de ontem entre Fluminense e Palmeiras. Você acredita ainda no Palmeiras, Leandro Martins? Não acredito no Palmeiras, não. Acredito que o Palmeiras vai ir para a Série B. A torcida do Palmeiras sofre demais. Olha, a torcida do Palmeiras está num sofrimento incrível. E eu já vi o Palmeiras cair no Barradão. Caiu para a 2ª divisão jogando contra o Vitória da Bahia. E agora está contando os minutos para no próximo final de semana fazer parte da Série B. Teremos uma forte Série B. E nessa partida em especial, Leandro, tudo deu certo para o Palmeiras também? Tudo deu errado tudo deu certo para o Fluminense, tudo deu errado para o Palmeiras? Mais ou menos isso, já. A questão é a seguinte, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Esse Palmeiras aí, eu vou te contar uma coisa, essa defesa é uma peneira, né? Então, tudo passa na defesa do Palmeiras. E também a sorte que o Fred teve de fazer esse gol, ele nem esperava ter feito esse gol, né? A bola bateu no zagueiro e entrou enganando o goleiro do Palmeiras. A situação é mais complicada do que parece. O que levou, na sua opinião, o título ao Fluminense? Qual que foi o principal destaque aí para que o Fluminense, com essa folga, né, 3 rodadas de antecedência, conseguisse já o título? Regularidade, vitórias em casa, vitórias contra os pequenos, a maioria deles, perdeu algumas, perdeu só 3, na verdade, no campeonato, mas principalmente vitórias fora de casa. O time do Fluminense foi o que mais venceu fora de casa. Por quê? Porque são jogadores decisivos. O Abel nunca colocou o time para trás, já, sempre para frente, vamos atacar. Sempre foi assim e sempre será. A melhor defesa é o ataque.
o Filipão é o grande vilão da situação do Palmeiras, né? Com certeza. O Filipão deve estar essa hora com as orelhas queimando, porque o Filipão é um dos responsáveis pela nhaca que se tornou o Palmeiras. Aí o Patrick Vieira, que acabou empatando, nessa nova realidade do Palmeiras, o técnico do Palmeiras aí colocou alguns meninos da base, entre eles o Patrick Vieira, que acabou dando certo, é um bom jogador. São bons jogadores, o Palmeiras ele tem uma base boa, né? Tem que mandar embora esses medalhões, aí o Valdívia, o Luan estava no banco, né? O Luan, que era titularíssimo, estava no banco. Quer dizer, por que está no banco? Porque não está jogando nada. A situação é a seguinte, e nesse lance foi pênalti. Foi pênalti, claro. Marcos Júnior foi puxado pela camisa, mas aí o Leandro Voaden... Pô, Leandro, tem que justificar esse nome, né? E aí o Fred perdeu um gol feito, praticamente. O Fred acabou colocando essa bola para fora, mas ele é o jogador mais decisivo. O lance do gol, ele pediu a bola no meio e voltou para o fundo da rede. Fazer gol ele sabe melhor do que ninguém. É o melhor centroavante do Brasil, né? Eu falava muito no Leandro Damião no início da temporada, mas o Leandro Damião chegou numa situação, tá jogando muito mal o Leandro Damião. Eu acho que a seleção brasileira fez mal para ele, viu, Jé? Faz mesmo. Tem algumas situações, algumas ocasiões que a seleção realmente faz muito mal a alguns jogadores. Pois vimos aí então, comentamos sobre Palmeiras e Fluminense, e aí a torcida comemorando, parabéns aos torcedores do Fluminense, em especial aqui alguns tradicionais, o Beto Costinha, tem o Escurinho, também tem o Chico Rainert lá do Figueira, tem o seu Raul Neves e toda a sua trupe aqui, rapaziada aí tudo feliz da vida, festejando um monte com o título do Fluminense.